A ideia de hoje é a gente falar de como priorizar itens do backlog. Eu usei aqui o termo backlog, né, porque eu quis trazer muito a ideia do Scrum, do ágil, mas, pessoal, entendam o backlog como uma lista de tarefas, né, então a gente faz isso tudo para ir no supermercado, para comprar material, tudo tem lista de tarefas. O primeiro tópico que eu queria falar aqui é sobre prioridades, né? Depois a gente vai entender lista de tarefas, ver aqui a parte do Product Owner também, quem é esse cara, o que ele faz, e como a gente começa em um resumo de tudo. Então, o primeiro item aqui é sobre as prioridades. A gente vai criar um senso de prioridade, né? Então a gente vê, assim, se depara com muitas empresas que têm grandes ideias, produtos muito legais, que deixam as pessoas muito que elas vão preencher o nicho de mercado, que tem tudo para dar certo e acabam não dando certo, né? Tem dinheiro, tem recurso, né? Então, às vezes, falta muito esse senso da priorização. Então, o que eles fazem primeiro? O que traz mais valor, né? E o meu webinar ele vai ser baseado em cima desse livro aqui, que é o do Scrum, que é a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo. Então, o objetivo do Scrum, né, não é fazer simplesmente a equipe trabalhar mais rápido, como todo mundo pensa, Scrum é velocidade. Mas então, o que eu queria falar, né? A ideia do Scrum, como às vezes todo mundo pensa, né, que é trabalhar velocidade, trazer mais velocidade para a equipe, entregar as coisas mais rápidas, mas não necessariamente é isso que é o objetivo do Scrum. O objetivo do Scrum também fazer com que as equipes elas possam impulsionar o impacto, né, para gerar mais receita. Então, assim, às vezes eu tenho uma entrega, eu tenho que fazer a minha equipe gerar receita com aquela entrega, não necessariamente entregar aquelas coisas mais rápido, porque entregar mais rápido não significa que eu vou ter receita. E no livro ele também diz que se a empresa ela não estiver ganhando dinheiro, se você não tem, né, uma receita, você não tem um empreendimento bem sucedido, você vai ter um hobby. Porque, querendo ou não, né, para a gente ter uma empresa, ela tem que ter lucro, ela tem que ter entrada de dinheiro. E eu tenho que fazer meu time entregar isso. Não necessariamente mais rápido, mas sim entregar uma forma que eu gere valor, que eu gere receita. E esse item aqui sobre o equilíbrio, que eu acho que é muito interessante a gente entender isso quando a gente fala de priorização, que eu tenho que entender o que eu posso entregar, o que a gente gosta e o que a gente pode vender. Porque se eu me concentrar em apenas o que eu posso entregar, realizar, talvez eu vou fazer um produto que ninguém queira de verdade, né? Eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer isso, mas não necessariamente as pessoas vão gostar disso, né? Se eu me concentrar apenas no que eu posso vender, né? Eu quero vender um. Agora tem o Ubercóptero, né? Então eu vou fazer o Ubercóptero. Mas talvez eu possa prometer uma coisa que eu não consiga desenvolver. Então, às vezes, se eu focar só no que vende, eu não consigo entregar, porque o meu time talvez não tenha capacidade, enfim. E se eu também focar aquilo que tem potencial de venda, né? Essa funcionalidade é legal, mas se eu não amo aquilo que eu faço, se eu não gosto dessa funcionalidade, eu também vou trabalhar com uma coisa medíocre, né? Então eu tenho que unir essas três coisas. O que eu posso entregar? O que a gente gosta de fazer e o que a gente pode vender? Então isso já para criar um senso de equilíbrio ali, de priorização. E aqui eu sobre produto. Então a gente tem aqui uma regra, né, que ele fala muito no livro, que é o seguinte: 80% do produto está somente em 20% das funcionalidades. O que é isso, né? A gente recebe um iPhone, né, um celular, um Android, qualquer coisa que você tenha, você só vai usar 20% daquilo. Então é legal a gente refletir um segundo. Qualquer coisa que você compra, a maior parte do valor ela se concentra somente em um. Aquilo que você usa é só um quinto. E a ideia aqui é a gente entender como que a gente vai entregar esses 20% primeiro de um produto. E eu queria mostrar aqui alguns exemplos, né, de produtos que foram feitos aqui sem pensar nesses 20%. Produtos que não decolaram, que não tiveram um estudo de mercado. Então, por exemplo, o Google Plus, né, o Google Mais, assim, enfim, como vocês chamam, em agosto ele vai ser desativado. Por quê? Teve um desempenho insatisfatório, né, em agosto desse ano, não decolou, foi uma coisa meio atravessada, era para concorrer com o Facebook. No começo ele só era por convite, depois abriram para todo mundo, então foi bem estranho assim a parte do Google Plus, né?
Eu peguei isso da época, então eles vão desativar isso. Por quê? Tá com 20% ou um diferencial, não estudaram o mercado. Outro item também que teve um fracasso no lançamento foi o Google Glass. Já foi lançado, tá? Então, assim, preço, privacidade, tiveram problemas culturais, né? Aqui englobam até mais coisas ali do que os 20%, só que eu estava falando para vocês, mas talvez se fizesse um óculos que fosse um pouco mais usual, né, com poucas coisas, ou, enfim, com coisas que não tivessem, que não dessem problemas culturais, ou que não invadisse a privacidade, talvez tivesse decolado o óculos, né? Outro exemplo, né, TV 3D. Foi aquele, tá, tem TV 3D, nossa, que legal, né? Mas hoje em dia, a TV ela está cada vez se tornando só uma tela, só uma coisa para um monitor para reproduzir coisas do celular. Então, hoje, quando eu vou comprar uma TV, né, não só eu, mas eu acho que a maioria das pessoas, elas primeiro querem saber se tem Netflix, eu vou precisar colocar cabo HDMI. Então, eu quero uma TV, basicamente uma tela para reproduzir o que tem no celular. Então, TV 3D é uma coisa que também não deslanchou. Até a ESPN, né, eles tinham canais que só passavam coisas 3D e foi desativado porque não teve assinaturas mais. Então, legal entender, né? Às vezes eu pego um produto, eu coloco coisa demais nele, eu não gero receita, esse meu produto não vai deslanchar e eu acabo tendo um fracasso nisso. Então, é importante a gente pensar, né? Como que a gente vai chegar e entregar 20% do valor que os meus clientes querem? Sem, né, precisar. E aqui a gente também tem fazer um paralelo com projetos cascata. Normalmente, os projetos cascata, a gente só vê o valor dele quando a gente entrega ele todo no final. E a ideia do ágil é justamente vir quebrar essa barreira. Né, eu entregar o 20% e até finalizar o projeto, sem precisar entregar os 80%. Porque se o meu cliente está satisfeito com aquilo, por que eu tenho que fazer mais coisas? O cascata não, né? Além de eu ter aquele projeto engessado, a gente sabe que tem certos segmentos que não conseguem trabalhar com Scrum e assim por diante, né? Mas enfim, no cascata eu tenho que entregar aquele montante. Muitas vezes no final do projeto, às vezes não é mais o que o cliente quer. Então é legal a gente entender essas diferenças aí também para melhor, né? Cada produto. Bom, e agora falando um pouco sobre lista de tarefas, né? O que é a lista de tarefas, né? Então, é basicamente uma lista onde pode conter centenas de itens ou apenas poucos itens, né? Só coisas que você vai trabalhar primeiro. Então, assim, para eu montar uma lista de tarefas, é legal que eu tenha uma ideia clara do que eu quero também. Então, eu não consigo fazer uma lista de tarefas sem saber o que eu quero, né? Então, eu posso ter ali um casamento, posso ter um novo software, uma pintura de casa, aniversário do filho, qualquer coisa. É bom ter consciência também que a gente não vai conseguir fazer tudo da lista de tarefas. Mas a gente vai fazer por primeiro dessa lista de tarefas. Então, eu pensei aqui em 5 conceitos, né, para a gente entender como que começa a fazer a priorização de uma lista de tarefas, que é priorizando o backlog. Então, a primeira coisa é entender desses itens qual é que vai ter o maior impacto sobre o negócio, qual que vai trazer maior valor para o teu software, né? O que vai ser a coisa que vai quase fazer funcionar, o que vai, né? Quais itens são mais fáceis de eu concretizar na minha equipe, né? Então, o que a equipe consegue fácil, né? O item mais fácil. E qual que vai gerar receita? A gente não pode esquecer dessa parte da receita, ela é importante. Apesar de que você está trabalhando, às vezes, numa ferramenta que não é para dar lucro, né? Mas é importante pensar na receita. Qual que eu vou conseguir gerar lucro? Qual que aí minha equipe consegue executar primeiro? E o que vai gerar mais valor no produto? Quem vai dizer o sucesso dessa priorização, dessa entrega, é o teu cliente. Aqui, tem cliente, tá, pessoal? Pode ser esposa, pode ser marido, né? Não necessariamente ali um produto, cliente de verdade, que tem contratos e tal, né? Pode ser qualquer coisa. Você está comprando um prédio, né? Você tem um cliente. Então, também tem isso. E o cliente também é quem vai priorizar os próximos itens do backlog. Ele vai priorizar isso com o Product Owner. E aí eu vou explicar quem é esse cara, né? Quem é esse Product Owner aí? Bom, vamos entender quem é o Product Owner, né? Ele decide qual que vai ser o próximo trabalho, ele vai controlar a lista de tarefas e o que é incluído ou até mesmo o que é ordenado,
E ele tem que passar, assim, basicamente metade do tempo falando com o cliente e a outra metade com a equipe. Esse é o trabalho do Product Owner. E também entender que ele é um líder e não é um chefe, tá? Então, tem que deixar isso muito claro. Até eu quis trazer uma frase aqui, né, que achei bem interessante, que é do John Shook, que ele fala assim, ó, que a gente tem muito aqui, né, enraizado aqui, que a autoridade, ela deve ser igual à responsabilidade. E isso é fonte de muitos males da organização. E o mal entendimento dessa questão é excessivo, problemático e tão infiltrado em nossa consciência que nós nem sequer percebemos. Então, pessoal, a liderança, ela não tem nada a ver com autoridade, pelo contrário, ela tem a ver com outras coisas. Por exemplo, ele tem que ser um líder servidor, ele tem que servir a equipe, o Product Owner. Ele não tem que ser autoritário. Então, ele não vai falar como fazer tal coisa. Ele precisa, aqui, já é o próximo slide, convencer e persuadir a equipe do caminho correto. Ele tem que dizer o que deve ser feito, né? E transformar a produtividade dessa equipe em valor. Que o pessoal trabalhar é resultado, é valor para o meu cliente. Eu quis fazer um paralelo aqui com o Scrum Master, né? Só para a gente entender no Scrum, ali a gente tem os papéis, né? O Product Owner, o Scrum Master e a equipe. Então, o Scrum Master, ele é responsável pela velocidade do trabalho na equipe. A equipe consegue pegar de trabalho, quanto que a equipe consegue aumentar, e ele diz como que deve ser feito o trabalho. O Product Owner vai dizer o que deve ser feito, e o Scrum Master diz como que vai ser feito. Então, o papel dele é convencer as pessoas de que aquele é o caminho, não é falar, vai ser feito assim, né? E também outros detalhes do papel é que o Product Owner ele precisa ter conhecimento em duas coisas, basicamente. Como a equipe trabalha, como o mercado funciona. Então, o que faz a diferença para o mercado e o que a equipe consegue entregar? Ele tem que estar metade do tempo falando com o cliente, metade do tempo falando com a equipe. E ele também precisa ter a carta branca para tomar qualquer decisão. A gerência ela não deve nem intervir assim, no que ele está fazendo, porque ele sabe qual é a visão do produto, ele sabe o que ele quer lançar aí no produto, né? É recomendado, pessoal, para esse papel aí que não seja o CEO, sabe, da empresa, né? Normalmente né? Porque é o CEO que quer botar a direção, as diretrizes do produto e tudo mais. Mas o CEO, por que não é? E às vezes o CEO está comprometido com outras tarefas. E se a equipe não tem acesso ao CEO, ao Product Owner, acesso fácil, né? Ela vai ficar sem direção, sem saber o que tem que fazer. Então, ele é quem dá a visão dos próximos passos da equipe, né? Então, claro, isso varia de empresa para empresa, né? Então, cada um tem um jeito de trabalhar aí. Bom, outra coisa, né? O Product Owner, ele é responsável pelo valor, como eu falei anteriormente. Mas como é que a gente vai medir o que é valor, né? Qual é a medida de valor? Ah, valor é que o cliente vai lá e diz, ok, legal, pode ser, sabe? Mas uma maneira de medir é quanto de receita o Product Owner ele gera a cada ponto de esforço, né? Porque normalmente a equipe, né, ela entrega um montante de horas, tipo, nessa sprint a gente trabalhou 40 horas, ou a gente fez tantos pontos, né? Porque os itens, às vezes, eles são medidos em pontos. Então, quando eles entregam isso, com esses pontos, quanto que esse Product Owner me trouxe a mais de receita, né, com essas novas funcionalidades. Às vezes isso é um pouco difícil de medir, né, mas é uma ideia. A gente tem outros exemplos aqui, por exemplo, na parte de uma delegacia de polícia, né, pode ser medida ali a produtividade, o valor delas, conforme quantos presos eles conseguem ou quantas pessoas são pegas, né? Então isso também é uma medição, né? Até uma igreja, quantas pessoas eles conseguem trazer novos adeptos ou trabalhos comunitários que podem ser feitos, né? Então, quanto que isso está gerando de receita ou de resultado, né? O time está tendo. Então, é também outras ideias aí de medição de valor, tá, pessoal? Bom, e por onde a gente começa, né? Primeira coisa de tudo, fiz a lista de tarefas, já tenho mais ou menos o que eu acho que eu consigo fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer qual é o mínimo produto que eu consigo entregar. Qual que é o mínimo que eu consigo apresentar? Por que isso, né? Porque a ideia
de eu fazer o mínimo produto viável, MVP, como essas siglas que a gente está acostumado de saber e ver, né? É que a gente tem que receber feedbacks para fazer aprimoramentos para uma próxima entrega. Então, quanto mais cedo eu receber um feedback real, mais cedo eu vou conseguir fazer a fabricação desse carro, ou entregar esse produto, ou agradar o meu cliente. E outra coisa, não há uma ordem correta pro backlog, né? Então, fiz aquela primeira entrega. Na segunda parte, eu vou reprisar tudo aquilo e refazer aquilo tudo de novo. Por quê? Porque vai ter mudado o teu ambiente, o teu time vai ter mudado, o teu time vai julgar agora itens numa segunda entrega que eles acharam que eram mais difíceis, mais fáceis. Ou algum que eles acharam mais fáceis, mais difíceis, por causa do aprendizado da primeira sprint, né, da primeira entrega. Então a gente sempre tem que estar repriorizando o backlog, porque isso sempre vai mudar. A prioridade do cliente também vai mudar, o conhecimento do time vai mudar, né? Então, sempre coisas novas. E isso vai fazer com que a gente consiga terminar até antes do previsto, né? Porque a gente vai conseguir entregar aquele 20% do valor ali, tá? Bom, um resumo agora de tudo que a gente viu, né? Então, primeira coisa, a gente tem que fazer uma lista. E essa lista tem que ter tudo que a gente quer fazer no projeto, a gente tem que ordenar as tarefas de acordo com a prioridade. Então, é legal colocar os itens que têm maior valor, menos risco, né, no começo e assim por diante. Ter um Product Owner, uma pessoa ali que ela vai transformar a visão em um backlog, ela precisa compreender no mercado, do cliente, né, do negócio, entender que ele é um líder, não um chefe. Ele define o que precisa ser feito, o porquê precisa ser feito, e aí cabe à equipe decidir como executar. E também, pessoal, queria deixar essa mensagem no final aqui, que a gente tem que estar disposto, né, a trocar as funcionalidades. Deixa eu só fechar assim. Então, outra coisa, que é o seguinte, ao longo do projeto, né, a gente vai ter funções que não faziam mais sentido lá no começo, naquela lista de tarefas. E o cliente vai pedir novas coisas. Então, o ágil, ele está aí para ter essa agilidade, para poder trocar. O cliente agora quer mudar o requisito. Tinha uma função lá no começo que não precisa, mas ele quer botar um item novo, né? Então, os dois são o mesmo esforço, não faz sentido mais para ele implementar aquilo que estava lá na lista no começo. Então, a gente pode trocar esse item. Então, isso a gente consegue fazer, né? Uma grande vantagem na parte ágil. Eu vi agora que a Priscila falou para voltar ao slide anterior, mas agora eu não sei qual que era mais, Priscila. Se tu puder me falar mais ou menos como era o slide, eu volto aqui para ti. E enquanto ela fala do slide aqui, né, eu queria mostrar para vocês como que a gente poderia fazer essa parte ágil, essa parte de priorização de tarefas. É o que tem Scrum Master. Entendi, peraí, só um minutinho. Então, eu só vou voltar aqui o slide para a Priscila, que eu acho que é esse slide aqui que tu queria, né? A diferença entre os dois papéis. Então, basicamente, né, o Scrum Master é o como faz e o Product Owner o que faz, né? Pessoal, então aqui, ó, mostrando a parte de uma ferramenta, né, de gerenciamento de projetos, a gente tem aqui o Artia, né? Então, normalmente, a gente abre um projeto, coloca uma fase chamada backlog, e dentro do backlog, a gente começa a colocar todos os itens, montar essa lista de tarefas, né, que eu falei para vocês. Então, a gente começa a inserir, desenvolver relatório, entrega de tela, e eu posso colocar aqui a prioridade desses itens, né? Eu colocar um ponto. Normalmente, pessoal, as pessoas estimam por pontos por função. É uma das melhores formas de estimar. Por quê? Falar em horas, as pessoas não sabem estimar tarefas em horas. Porque normalmente sai errado. Na maioria das vezes, né, é o melhor estimar pelos pontos de função, que é a técnica do Fibonacci, assim por diante. Ou até mesmo você pode criar uma priorização dentro da sua própria empresa. Um é mais prioritário, ou 8 é um item muito pesado, 1 é um item mais leve, né? Você pode criar sua própria ordem. Então, eu coloquei aqui a prioridade. Tipo, esse aqui tem item 1, esse tem ponto 3, ponto 8, né? E aí, eu vou pegar e arrastar para essa sprint. O que eu quero fazer nessa sprint? Então, eu vi que isso aqui
Desenvolver relatório é algo que vai agregar muito valor e é uma coisa fácil de fazer, quer dizer, entre aspas, né? Tem ponto 8. Vou pegar esse aqui que é fácil de fazer, esse aqui vai gerar receita, né? Então, de acordo com o que a gente aprendeu, eu vou pegar os itens que eu preciso. E aí, eu arrasto para sprint 1. Beleza, aqui na sprint 1 eu já começo a delegar esses itens para as pessoas, ou eu deixo para as esses itens, né? Aí cada empresa faz de uma forma. Esses itens, eles já começam a aparecer aqui no Kanban. E aí a pessoa pode pegar, arrastar esses itens entre as situações, ou pode até dar play na tarefa para dizer que eles estão trabalhando na tarefa. Tá? Então é legal aqui dar o play para a gente saber. Isso aqui começa a contar tempo gasto na tarefa. Pode inserir um comentário de algum problema, anexar um arquivo se precisar na tarefa. E aí ele pode também encerrar a tarefa diretamente por aqui. Bom, outra coisa bem interessante aqui nessa ferramenta é que a gente consegue ver, aqui pelo acompanhamento de entregas, de que fase até que fase vai cada sprint. Então, olha só, backlog, sprint 1, né, vai do dia 3 até o dia 3, qual é o percentual completo, quanto deveria estar completo dessa sprint, ó, vai pintando a barra, tá atrasado, né, e também consigo ter uma visão de todos os projetos que eu tenho aberto na empresa. Então, eu consigo ver que esse desenvolvimento de website, ele está 8% completo, já deveria estar 100%, está atrasado, né? Posso clicar aqui, né, para cobrar o Product Owner aqui, para ver como é que está isso, ou até mesmo o Scrum Master e assim por diante. E aí, pessoal, eu queria ver se vocês têm alguma dúvida sobre a apresentação. Eu vou botar aqui o meu obrigado aí, né? Deixar aqui os contatos aí da ferramenta do Artia, né? Eu tenho uma pergunta do Raul aqui, se a gente vai disponibilizar essa apresentação. Sim, Raul, depois, nosso departamento do marketing, ele vai editar esse vídeo e isso vai ficar lá na nossa biblioteca, lá na ferramenta, lá no site, né? Se entrar em artia.com, a gente tem lá isso gravado, vários webinars gravados já. Então, queria ver se vocês têm alguma dúvida sobre o assunto, o que vocês acharam, né? Se foi muito superficial, difícil, né? Então, pode deixar esses esclarecimentos, é muito bom para nós esses feedbacks aí. Né? Basta acessar aqui o artia.com, convido todos para conhecer. E aí tem ali um chatzinho, que aí vocês podem tirar algumas dúvidas também. E toda quarta-feira a gente vai fazer mais webinars. O Thiago falou, né? Acho que ia comentar mais sobre a questão de story points. É uma boa, Thiago. É ótimo, porque no backlog a gente tem que botar os pontos, né? Dá para a gente tratar isso no próximo webinar. Era mais trazer conceitos de priorização mesmo. Mas, uma ótima, obrigado pelo feedback. Valeu a pena. Com relação do André, na verdade eu estou usando Worker, tá? Mas, na verdade, o nome da ferramenta se chama Artia. Então, a diferença entre o Artia e o Gira tem muita coisa, né? Que o Artia é uma ferramenta mais projetizada. Então, a gente tem a parte aqui de relatórios muito abrangentes. E o Gira é um pouquinho mais complicado. Você tem que nessa parte de relatório e gestão, né? Aqui a gente tem um ranking também que tu pode criar uma pontuação entre as pessoas e ver quem tem melhor pontuação conforme desempenho, né? Então tem várias funcionalidades aí que o Gira não tem, né? Para incentivar o uso da ferramenta e ele é bem mais dinâmico, né? Hugo, eu gostaria de saber mais sobre os valores colocados em cada tarefa, já que por horas a equipe geralmente tem dificuldade de estimar. É verdade, Hugo. Normalmente, né, por isso que esse livro que eu trouxe aqui, ele fala justamente isso, que as pessoas têm muita dificuldade por horas, né? Que o ideal seria estimar pelo planning poker. Não sei se você já ouviu falar dessa técnica, que aí tu coloca todos os desenvolvedores numa mesa, você coloca o item que vocês querem do backlog, que vocês querem ver qual é o peso que ele tem. As pessoas pegam uma carta, né, que normalmente elas têm a pontuação de Fibonacci, que é 1, 3, 5, 8 e 13. E aí você pede para os desenvolvedores mostrarem a carta
que tem o peso para cada um ao mesmo tempo. Então, é uma técnica bem legal para fazer essa parte de estimativa de item, né? Estimado em ponto, daí, que é ponto por função, que a gente chama, não é por hora. E aí eles colocam, e aí sai um peso em comum ali para aquele item, né? Então, a gente pode, acho que legal fazer depois um webinar focado aí para técnicas de, talvez, de estimativas, né? Eu acho que até já tem alguma coisa, Planning Poker, isso. Bom, o Art é free? André, sim, a gente tem aqui uma versão que é free, sim, tá? Então, tem planos e tal, né? Normalmente é bem em conta aqui em relação ao mercado, mas tem a parte gratuita aqui que pode usar até 3 usuários aí, né? Sem tempo indeterminado. Deixa eu ver o que mais. Eduardo, vamos ver. Eduardo está perguntando. Entendo que a visão de prioridades e mudanças de mercado podem ser tratadas no Arte com facilidade. Como é feito isso? Não sei se tu quis dizer em relação à gestão de mudança, Eduardo, mas o Arte, a gente trabalha com 2 metodologias aqui dentro. Hoje eu quis focar na parte ágil, né, que é backlog, sprint e tudo mais, né? Mas se você colocar qualquer mudança aqui dentro, a gente pode ter no projeto, na capa do projeto, dizer que ele está em mudança, né? Então aqui tem situações que vocês podem customizar, podem ter campos customizados na abertura do projeto para registrar essas mudanças e por que elas estão acontecendo. Então dá para a gente tratar dessa forma na capa do projeto, tá? Não sei se era mais ou menos isso, eu posso te dar uma ligadinha depois para entender melhor sua dúvida e tentar esclarecer melhor. Não sei se está pensando num processo, né, que passa um processo de revisão orçamentária, aí tem que estar tantos diretores aprovar, também tem essa outra frente, né? Então, se for essa outra frente, mais recomendado é trabalhar com uma ferramenta de BPM, mas também daria para fazer aqui no Art através da capa do projeto. Pode dizer que ele está em revisão, tem aprovação, né? E aqui você vai comentando ou botando aqui nos campos customizados que tu pode colocar como está o status aí, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Podem me perguntar aí. Não sei se eu estou conseguindo responder as perguntas de vocês, né? Mas estou fazendo de tudo possível. Bom, acho que não tem mais pergunta, né? Pode entrar lá, perguntar qualquer coisa lá no chat também, que o pessoal ajuda aí. Tá. Fica no aguardo do webinar. Então tá, Cláudio, a gente vai colocar lá no site, disponibilizar. Eduardo falou que a gestão de mudança, revisando as prioridades por mudanças diversas. Entendi. Acho que você tem uma tarefa lá e ela muda a prioridade por causa de várias mudanças, né? Então, isso até é uma das coisas que é interessante fazer no Ágil, né? Porque a cada término de sprint, a gente tem que sempre revisar o backlog e ver que isso muda o tempo todo. Então, o item que estava programado para ser feito não vai ser mais feito. Então, a gente pode mudar o campo prioridade aqui na própria tarefa, né? Até vou mostrar aqui, ó. Na tarefa, a gente tem esse campo prioridade. A gente pode dizer que ele não é mais 13, ele passou para ser 5. Isso fica tudo registrado aqui na tarefa, no histórico da tarefa. E quando eu mudo a prioridade desse item aqui, agora para 5, né, eu posso esclarecer, né, no campo aqui por que tem isso, ou até mesmo no comentário e notificar o pessoal do porquê que a gente mudou essa prioridade. E aí as pessoas que estão relacionadas ao item recebem um e-mail dessa mudança, né? E se elas respondem o e-mail com um ok, a gente tem integração, o comentário entra aqui automaticamente. Então, é bem fácil de fazer, sim, essa gestão aí, tá, Eduardo, na ferramenta. É só vir mudar e fica tudo registrado, todo mundo fica sabendo, né? Então, é bem legal a parte de comunicação aqui da ferramenta. Tem uma pergunta do André, se é possível importar o projeto via Excel. Sim, André, na verdade é CSV, né? Então, é só vir aqui, ó, dá para importar CSV. Se eu salvar esse Excel em formato CSV, tu consegue importar as tarefas, tá? É bem simples de fazer. E aí já pode usar. Silvana disse muito obrigado, Eduardo, muito obrigado. Então, eu que agradeço vocês pelo tempo cedido, né? E a audiência e a atenção, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima quarta-feira.